Ele tem que aparecer, apareceu, e... Então tá, gente, a gente está começando a nossa aula de Ciências Humanas e da Natureza, apostila 9, página 10. A gente vai estar lendo o texto A Fauna e a Flora da Mata Atlântica. Quem vai começar a leitura é a Júlia Vitória. A prof vai fechar o microfone. Quando chamar a Júlia, já fecha o microfone e a Júlia começa. Tá? Pode ser? Ou a Júlia quer que eu ajude na leitura? Se a Juju quer que eu ajude na leitura, eu só baixo meu volume aqui para não ficar muito... Ô, prof, Fala, meu amor. acho que eu vou ter que trocar de telefone, porque o da minha mãe, ele tá muito travado. É, mas não quer tentar fazer com esse agora? Ih, caiu. Caiu. Então, vamos começar com... Eu vou passar para cima a Isabela Ventura. Vamos começar, Isabela? Sim. Sim, então vamos lá. Primeiro parágrafo. O Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. Estima-se que em território nacional extinção de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta. Quando falamos sobre biodiversidade, referimos à diversidade de organismos vivos existentes nos ecossistemas, sejam eles Sejam micro-organismos. Obrigado, prof. A fauna e a flora podem muitas vezes ser específicas de determinadas regiões e influenciadas pelos fatores ambientais locais. Muito bem, e influenciada pelos fatores ambientais locais. Então, aqui nessa parte do texto, a gente vê que o território nacional, de 10 a 15% do nosso território, está toda a biodiversidade do planeta. Olha só a importância, gente. O planeta é muito grande, 10 a 15% é muita coisa, né? Então, vamos continuar. Eu vou ver, será que a Júlia voltou? Não vejo aqui. Voltou, Juju? Oi, meu amor. Oi, eu voltei. Voltou? Então, tu leu o segundo, porque a Isabela, daí, como tu caiu, a prof botou a Isabela ler o primeiro parágrafo, tu leu o segundo, tá? Tá. Então, vamos lá. Tá bom. Tá. Fauna é o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. A fauna da Mata Atlântica é uma das mais ricas do Brasil. Abriga mais de uma determinada região. Pera, eu me perdi aqui nas linhas. 800. E 800 espécies de aves, que quase 400 espécies de anfíbios, 200 de répteis e 270 de mamíferos e 350 espécies diferentes de peixe. Os animais mais conhecidos do bioma estão, infelizmente, inseridos num contexto de risco grave de extinção. Alguns deles são mico-leão dourado, tamanduá-bandeira, onça-pintada, jaguatirica, arara azul, entre vários outros, considerados até mesmo símbolos nacionais. Muito bem, ó, a pontuação toda ali, adoro. Parabéns, parabéns a Isabela também, tá bom? Que daí, como a Juju entrou, já fiquei, cadê a Juju? Certo? Muito bem, meninas. Agora, a Maria Alice. Tá, pronto.
flora é a diversidade de plantas de uma região. A flora da Mata Atlântica conta com aproximadamente 20.000 espécies de vegetais, das quais 8.000 existem apenas nessa região. Cerca de 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas são endêmicas, existindo apenas nesse bioma. É considerada uma das florestas com maior biodiversidade. A Mata Atlântica conta com o recorde de plantas lenhosas. Conta com pau-brasil, jacarandá, bromélias e orquídeas. Muito bem. Muito bem, Maria Alice. Adorei também. A pontuação tá toda lá, né? Então, o que a gente conseguiu entender com esse texto? Eu quero que vocês saibam 3 coisas que a gente vai discutir direto daqui para frente, né? A primeira, endêmicas. Quando a gente fala plantas endêmicas, é plantas dentro de uma determinada região, ok? Animais endêmicos, animais que estão dentro de uma determinada região, espécies que estão dentro de uma determinada região, ok? E aí, quando eu falar assim, a fauna, o que é a fauna? Quem é que sabe me dizer? Maria Alice, dica. A fauna é as espécies de animais daquela região. Muito bem. E se eu falo a flora? A flora é as espécies de plantas daquela região. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. É isso que eu quero com esse texto neste momento, tá? Mais alguns detalhes que a gente vai ver agora na correção. A prof gravou a correção, eu vou passar o vídeo. Quem tiver dúvidas durante a correção, só levante a mãozinha, que depois a gente vai ver e responder as dúvidas. Por enquanto, a prof vai deixar todo o vídeo passar, todo o vídeo correr, e aí no final a prof vai responder as dúvidas. Mas, eu sei que vocês esquecem. Então, o que vocês vão fazer? Vão escrever as dúvidas de vocês. Fala, Maria Alice. Não foi sem querer. Ah, tá. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida para não esquecer, porque eu sei que vocês esquecem, eu também esqueço, vocês vão anotar a dúvida. Ai, não entendi a questão 4. Ai, explica melhor o que é tal palavra, tá? E aí sim, a gente vai no final do vídeo responder tudo, ok? Fala, Gabriel. Tu não tá mais borrada. Não tô mais borrada, viu? Ele resolveu desfocar no meio da coisa toda. Vocês veem só como é que é? Vida de professor. Então tá, eu vou continuar aqui, vou passar o vídeo e vou fechar meu microfone para não dar interferência, ok? Mantenham os microfones fechados. Dúvidas, levantem a mão e aguardem o final do vídeo. Então, pessoal, a correção da última atividade da apostila 9, tá? A gente tá na página 10, Ciências Humanas e da Natureza. A gente vai falar sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que copiar esse textinho no caderno. Parece grande, mas quando a gente copia, a gente vê que não é. Por quê? Porque tem a fotinho aqui, né? Tem a gravulinha aqui. E também ele tá num espaçamento bom, certo? Vocês vão copiar essa parte no caderno. Primeiro vão ler, copia. E aí, vai ler novamente na hora de fazer as atividades. E aqui a gente vai começar a responder de acordo com o texto. 1. Quando falamos sobre biodiversidade, referimos-nos à diversidade de organismos vivos existentes nos ecossistemas, seja ele micro, seja micro-organismos. E aqui onde é que tá?
tá no primeiro parágrafo, 1, 2, 3, na quarta linha, tá? A palavra diversidade tá aqui, mas ele começa na terceira, então ele vai da terceira, vai para a quarta, até micro-organismos que tá na quinta linha, tá? Ele começa a frase na terceira linha, mas a palavra diversidade tá na quarta linha, certo? E aí, o que significa essa diversidade, né, de organismos vivos? Diversidade são muitos e de vários tipos, tá? Então, se a gente for procurar a palavra diversidade, ele vai ter vários contextos, mas nesse contexto aqui, a gente sabe que a gente está falando de diversos tipos, né? E diferentes tipos de organismos vivos. Como assim? Durante o restante do texto, a gente vai entender. Aqui, 2. Fauna é o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. Então, eu vou marcar aqui, eu vou marcar aqui, né, diversidade, 1, e não atividade, né? No 2 eu vou marcar animais, por quê? Porque fauna é referente a animais de uma determinada região, tá bom? E como é que eu sei isso? Porque tá aqui, segundo parágrafo, primeira linha. Parágrafo, 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 linhas, 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 tá? Então, segundo parágrafo, primeira linha. No 3. Os animais mais conhecidos do bioma estão, infelizmente, inseridos num contexto de risco grave de extinção, tá? Não aglomeração, mas um risco grave de extinção, certo? E o que é a extinção? Que correm o risco de deixar de existir, tá bom? Então, vamos lá procurar essa palavrinha, extinção, no texto, e a partir dela a gente entende, conhece, tá aqui, extinção. Tá no segundo parágrafo, vamos contar as linhas, 1, 2, 3, 4, na quinta linha, tá? Isso tudo para vocês entenderem, né? Vamos passar para outra página, página 11. Na 4. 4. Alguns dos animais ameaçados são, então, segundo texto, tá? Mico-leão dourado, tamanduá-bandeira, onça-pintada, jaguatiri e carara azul. Pronto, mas onde é que tu viu isso? Tá aqui, no segundo parágrafo, tá aqui, mico-leão dourado, tamanduá-bandeira, onça-pintada, jaguatiri e carara azul. Tá, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, tá na quinta linha, começa na quinta linha, tá? Flora. Flora é a diversidade de plantas de uma região, né? Se fauna é a diversidade de animais, flora é a diversidade de plantas de uma determinada região, tá? Onde é que diz isso, prof, no texto? Porque tu mandou eu tirar do texto, não da minha cabeça. Não do que eu acho, do que eu penso, mas do texto, né? 1, 2, 3. Terceiro parágrafo, primeira linha. Continuando. Flora da Mata Atlântica conta com aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, né? É porque flora remete à vegetação, certo? Dos mais de 8 mil, dos quais 8 mil existem apenas nessa região. Ah, prof, mas tu disse que eu não posso só achar, eu tenho que comprovar. Então, vamos comprovar. Tá aqui, terceiro parágrafo, segunda linha, tá? Vamos comprovar, a prof mostra de onde tirou. Continuando. É considerada uma das florestas com maior biodiversidade, a Mata Atlântica conta com um recorde de plantas lenhosas. Eu tenho certeza que vocês leram aqui e pensaram, não é essa. Não é essa. Plantas lenhosas, nem existe essa palavra. Pois existe, procurou. E as plantas lenhosas são capazes de produzir madeira como tecido de suporte de seus caules, um caule mais rígido, tá? São as plantas que são usadas para lenha. Olha só que interessante. Eu também aprendi uma coisa nova aqui com o texto, viu? E onde é que tá aqui? Tá na última linha do terceiro parágrafo, lenhosas.
tá? 8. Dentre as espécies de sua flora, a Mata Atlântica conta com pau-brasil, jacarandá, bromélias e orquídeas. Ah, mas também tem aqui, né, no Brasil. Não, mas eu tô falando de acordo com o texto na Mata Atlântica. E é aqui na última linha, pertinho do último ponto, tá? Aí, o que que a gente tem mais? Encontre no caça-palavras abaixo os nomes de espécies animais e vegetais, além de palavras encontradas no texto. Então, eu fiz e também deixei um tempo e depois eu fui procurar. Também achei difícil algumas coisas. Mas aqui, orquídeas, flora, arara, mas olha só como é que eu posso ler. Arara. Eu posso ler daqui para cá ou daqui para cá. Olha que interessante. Mata Atlântica, fauna, jacarandá, mico-leão dourado, onça. E aqui tá arara, mas se a gente ler daqui para cá, ela vira arara também. Arara azul. Haha, não pegou. Deixa eu fazer de novo. Ó, arara azul. Deu para ver? Certo? Agora deu para ver tudo, né? Vou deixar aqui, se vocês quiserem dar pausar o vídeo, né? Aqui também. Aqui também. E aqui também. Prof, eu tenho que destacar no texto que a gente faz? Gente, é melhor. Melhor até para vocês aprenderem, né? A se encontrar. Certo? Aqui tem um textinho bem legal que mostra o bioma da Mata Atlântica em Santa Catarina, de um livro muito legal que depois a gente vai ver. Tá? O meu tá em coloridinho, até se vocês quiserem pausar e colorir o de vocês também pelo meu, fica bem legal. Ó, se tiver tempo, se tiver como, ó. Certo? E aí, esse aqui é para vocês lerem. Aqui foi tirado uma partezinha do texto para vocês fazerem essa atividade. Então, releia a passagem do texto. Onde está nossa casa, nossa escola, nosso bairro, um dia esteve recoberto pela vegetação do bioma Mata Atlântica. Feche os olhos e tente imaginar como era essa paisagem. Então, a gente sabe o que tem agora na Mata Atlântica, né? E vocês vão fechar os olhos e vão imaginar. Aqui no 11, vocês vão escrever, vão desenhar o seu bairro como você imaginou que era, né? Com todas as características encontradas na Mata Atlântica, na fauna, na flora, tá? Aproveita para reler o texto da página 10 se for necessário. Vocês vão fazer aqui como seria o bairro de vocês com toda a fauna e a flora da Mata Atlântica. E no segundo texto, vocês vão desenhar o bairro como é hoje. Nomeie os espaços e lugares, comércio local, casa, né? Dizendo, esse aqui é a padaria do lado da minha casa, essa aqui é a minha casa, tá? Vocês vão fazer isso. Eu não fiz, por quê? Porque é pessoal de cada um, né? E aqui, a 13 e última, escreva as características semelhantes e as diferenças encontradas nos dois desenhos. O que mudou? O que existia antes e não existe mais. O que não existia antes e agora existe. Então, assim, é uma coisinha a se pensar, tá? São respostas pessoais, aquelas 3 últimas, né? Os 2 desenhos e a resposta. E aí, depois eu vou ler de todos vocês, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo grande e até o próximo vídeo, certo? E aí? Ai, prof, foi muito, muito, muito rápido. Como é que eu faço? Vai lá no meu canal e o vídeo já tá lá, esperando vocês, tá bom? Aí pode rever ali com calma, pausar, voltar, certo? Quando vocês fizeram aquele ali, o que vocês podem fazer? A prof está arrumando o nosso blog, né, o blog do Projeto Água. Já vou deixar você falar, tá, Yuri? Só um pouquinho. Vocês vão tirar uma foto, foca bem as duas, a pergunta, né? E ou só os 2 desenhos. Foca bem os 2 desenhos, bate uma foto com o celular e manda para o meu privado, para o meu WhatsApp privado, não manda para o grupo não, tá? Que depois eu edito tudo bonitinho e posso colocar lá no blog, ok? Primeiro Yuri, depois a Júlia. Pode falar, Yuri.
Ô, Pro, e também, eles também podem botar em câmera lenta no teu vídeo para eles verem mais devagar. Viu? Eu não sei fazer esse recurso, mas é válido, vou pesquisar. Muito obrigada, Yuri. Sempre trazendo coisas novas, o Yuri. Yuri é o nosso pequeno hacker. A Júlia, pode falar, Júlia? Ô, prof, é que a minha mãe, ela imprimiu colorido meu. As páginas do meu já são coloridas. Fica melhor de ver, né? Sim. Que bom, que bom. É melhor mesmo. Quem não conseguiu, tem no vídeo as cores, tá? Para ver, para poder ver direitinho. Mas se não conseguiu, também não tem problema, certo? A Isabela. Ô, prof, tu sabe qual é o nome daquele aplicativo que mostra o mundo inteiro, que daí mostra como que era a tua rua antigamente? Não. Vou pesquisar. Aplicativo que mostra a rua antigamente. Vou pesquisar e veremos. Muito obrigada também. De nada. Mostra a rua antigamente. E YouTube. Mais lento. Eu vou saber o que é. Também vou pesquisar. Alguma coisa Google, alguma coisa assim. Google, alguma... Tem no meu tablet, só que meu tablet tá sem bateria também. Google Map? Muito pra carregar. Alguma coisa. O Google Map? O Google Map eu já conheço. Esse, pelo menos, eu conheço. Sou velha, mas não sou tanto. Deu? Deixa eu ver quem levantou primeiro. Deixa eu ver aqui. Aqui aparece a ordem. A Valentina. Quer falar, Valentina? Oi? Eu vou te contar um segredo. Conta o segredo. Saiba que tu vai contar pra Todo todo mundo aqui na aula fez curso para ser um mini hack. Só que ninguém te contou. Ninguém me contou. Que medo. Ai, que medo. Vão ser meus auxiliares técnicos, porque eu sou um zero à esquerda. Maria Alice e depois a Maria Rita. Você descobriu o nome desse aplicativo, tu me fala? Falo em aula, tá? Pode deixar. A Maria Rita. Não? Mudou de ideia. Ficou com vergonha porque estamos gravando. Todo mundo faz pose porque tá gravando? Aí eu faço aquele... Deixa eu fazer uma pose dessas depois de tirar uma foto no final da aula, tá? Então, vamos passar os outros vídeos, né? A prof fica aqui brincando e esquece de dar aula. E eu não posso esquecer de dar aula porque a gente tá gravando. Então, eu vou passar 2 videozinhos que dão spoiler da próxima aula, da próxima apostila, apostila 10. Vocês vieram com uma pergunta na apostila 10, que era mais ou menos assim, prof, era sobre o ciclo da água, né? A água chove, né? E aí tu disse que ela volta para os rios e para o mar e tal, mas é água que cai na terra. Eita! E aí a prof pensou, como explicar? E aí eu fui atrás de uns videozinhos e eles trouxeram as respostas para vocês, ok? E mais um textinho que vai ter na apostila 10. Vou passar eles para vocês já ficarem sabendo, ok? Vou fechar o meu microfone. Gente, eu não sei se quando eu fecho o microfone, se o vídeo não vai ficar sem áudio a gravação. Depois eu vou ter que ver. Depois da aula eu vou ver isso, né? Mas aí a prof... Não ficou pra gente. Não, Amiga. eu acho que fica sem áudio no meu vídeo. Não sei, vamos ver. Fala, Yuri. O Yuri, será que sabe? Fala, Yuri. Não, do teu vídeo, melhor você botar assim, ó. Como botar o vídeo em câmera lenta, não botar o YouTube lenta. É botar YouTube. Bota assim, ó, YouTube e câmera lenta. Tá. Câmera lenta. Tá bom, muito obrigada. Ô, prof, eu compartilha. Compartilha a tela que a gente já sabe. Mas é que como minha sala hoje aqui, meu escritório tá tão vazio, que nem o tão distante, vai dar eco, e aí vai ficar uou pra vocês. Não vai ficar legal. Mas obrigada pela dica, vamos ver. Fala bem. Não, Não? só compartilhar a tela sem som.
Daí a gente sem ter o microfone. Não, é o que eu faço. Daí a gente te mostra onde fica para deixar mais lento o vídeo. Tá, depois a gente vê isso. Agora a prof tá toda confusa, toda amarrada aqui. Primeiro a Isabela, eu acho. Eu vou ver a ordem aqui, peraí. Eu descobri que ele aparece em ordem. A Isabela já foi? Isabela vai querer, não? Falar? Fala, querida. E depois o B. Ô, prof, Diga. quando eu tiver com bateria o meu tablet, eu falo qual é o nome do aplicativo para vocês facilitarem no desenho. Tá, muito obrigada. E Bernardo. Ô, prof, não é tão complicado para deixar em câmera lenta. É só ir nos três pontinhos em qualquer vídeo que você vai gravar ou ver e vai aparecer ali, velocidade. Você clica no menor ou no maior. No menor, diminuir. No maior, O menor, aumentar. o menor é mais rápido. Sim. o menor é 0,25. Bom, que bom que vocês me falaram. O ir mais rápido eu sei. Não sou tão doida assim, tão velha, né? Obrigada, B. É o 2,0. 2.0. Eu vou... B, pode baixar a mãozinha ou tem mais alguma coisa? Já baixou? Vou passar os vídeos, tá? Vamos lá? A mesma coisa. Se tiver dúvida, levanta a mãozinha, mas anota para não esquecer. A dúvida no final do vídeo a gente vê, certo? Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com o lixo é fundamental. Jogar na rua nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas.
precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Show, né? Ficou bem ilustrado o que a gente vai falar. Deu para entender bem como funciona, né? Chove, aí ele entra, aí tem os tais dos lençóis freáticos, mas a gente também vai aprender sobre aquíferos. Mas o que é aquíferos, professora? A professora vai mostrar. Só um pouquinho, vou botar o vídeo, vou fechar meu microfone. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. Deu para entender bem? Deixa eu ver os dedões aqui. Deu para entender bem o que é lençol freático, aquífero? Deu para ver, né? Ficou bem feliz. Legal, mais ou menos. Não entendi nada, não sei o que a prof está falando. Certo, beleza. Então é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, já que a gente tem um tempinho, eu vou dar o spoiler da atividade 10, tá? Nele a prof só botou o último vídeo, porque eu acho que o primeiro já deu uma ideia de como funciona e a gente já trabalhou nas outras aulas também. Lençol freático, né? O aquífero é o reservatório. O lençol freático, ele é como se fosse um rio debaixo da terra, mas ele não chega a ser um rio. É como se fossem lençóis de água mesmo, né? Então a gente vai ver melhor o que a gente tem que fazer no próximo vídeo que a prof gravou, tá? Posso botar ou alguém tem alguma dúvida?
Beleza, eu vou passar. Então, pessoal, a gente vai continuar falando de uma coisa muito importante que a gente tem, que é a água do nosso planeta, né? A gente falou nas outras apostilas da água, do ciclo da água, da importância dela, de desde quando ela tá aqui. Aí falamos na Mata Atlântica, né? Falamos que ela vem lá, que a Mata Atlântica é muito importante pra gente, porque daí dela surgem as cachoeiras, que levam as águas para os rios, que vão desembocar lá nos mares, né? Tudo isso a gente viu nas nossas aulas, olha só quanta coisa a gente já viu. A gente já viu também que da Mata Atlântica também vem os mangues, olha a importância do manguezal, que ele é o berço da vida para a natureza, certo? A gente já sabe o que é fauna, o que é flora, né? Fauna são os animais de determinada região, a flora as plantas, os vegetais daquela região, né? E agora a gente vai ver na nossa apostila 10 o lençol freático, mas é só um pouquinho, só porque surgiu a pergunta. Prof, tu falou que vem a água da chuva, a água fica naquele ciclo, e aí quando chove ela entra na terra, depois da terra ela vai vira cachoeira, ela encontra um buraquinho, vira cachoeira. Mas como é que isso acontece? O que acontece com a terra, com a água lá dentro, lá debaixo da terra? Bom, então a gente vai falar sobre os lençóis freáticos. Tendo isso em mente, eu vou passar um videozinho. E nesse vídeo ele vai explicar melhor o que é lençol freático, mas eu não vou passar todo o vídeo. Eu vou deixar o link dele aqui no YouTube, tá? E aí vocês vão poder assistir o vídeo em si quantas vezes quiserem. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. E o que vocês vão fazer agora nessa atividade? Vocês vão ler o texto que vai falar do que é o lençol freático, né? Que como se fossem uns rios que passam por debaixo do solo. Esses são rios, né? Não é uma coisa tão grande. Como ele diz aqui, lençóis, né? Lembram lençóis de água, digamos assim, que formam os aquíferos, e vai estar tudo aqui no texto. Tem até uma ilustração aqui, se vocês quiserem ver colorido, tá aqui no vídeo, tá? O que mais? Vocês vão copiar isso aqui, vão ler o texto e vão responder a 1, a 2 e a 3. Na verdade, a 1 e a 2 são de respostas, a 1 é para escrever um pouquinho mais, a 2 é só 2, 3 palavrinhas, e a 3 é para você desenhar no seu caderno o que você entendeu sobre os lençóis freáticos, tá? Mas é uma atividade complementar. Prof, eu não quero desenhar, prof, eu não sei desenhar, prof, não deu tempo, tudo bem. Mas a 1 e a 2 tem que fazer na apostila, tá?
que é de acordo com o texto, complete, e interpretação de texto, que é bem importante, que a gente tem que estar aprendendo, certo? Quem quiser marcar lá no texto onde é que está a resposta também fica melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar esse vídeo também na descrição do meu vídeo explicativo, desse vídeo aqui, tá? Um beijo grande e até o próximo. Gente, agora vendo o vídeo pela 10ª vez, eu notei que eu falei vegetais e não vegetação. Agora já foi, não vou fazer outro, né? Mas eu vou, de repente, editar de novo e colocar lá, correção, não é vegetações, não é vegetais, é vegetações. Fala, Juju. Ô, prof, eu não sei se você viu também, mas eu tava assistindo o vídeo do nada, veio pra mim, sabe aquele vídeo que a gente assistiu antes desse? Veio de novo pra mim. Ah! Depois voltou pra aquele vídeo. Oh, que doido. Eu não vi, mas depois eu vejo de novo, não tem problema. Pra mim pareceu a mesma coisa. Eu vou ver. Ainda mais agora que a gente tá gravando, eu vou poder olhar. Tipo... Alguém tem alguma dúvida? Gente, a gente ainda não trabalhou sobre isso, é só um spoiler, é só para vocês terem um conhecimento prévio sobre o assunto, pra gente não entrar na apostila 10 dando uma coisa que vocês nunca viram, né? Como a gente fez terça-feira com os verbos. Não ia chegar da apostila, ó, te vira com os verbos. Não, vou falar mais ou menos o que é, ok? Alguém tem alguma dúvida que eu consiga estar respondendo agora? Diga, Pedro. Se você olhar ali no canto, tá escrito gravando. Gravando, é que você entrou depois. A gente fez toda uma conversa antes e a prof tá filmando, tá gravando essa aula como um teste, tá? E aí, como a gente só vai ter essa aula de manhã e à tarde a gente vai ter uma aula um pouco diferente, eu quero disponibilizar para quem não conseguiu estar de manhã, tá bom? Aí, de tarde, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Como de tarde tem uma palestra, e depois a gente faz a correção, não vai ser a mesma aula bem expositiva, bem mais longa que a gente costuma fazer, né? Aí vai ser só uma aula de corrigir mesmo. Entende? Uhum. Então tá bom, meu amor. Maria Alice? Ô, professora, do que vai ser a aula da casa? Sobre o que vai ser? De tarde? Vai ser sobre gestão de resíduos sólidos, do lixo, né? O que acontece com o lixo? Ali no primeiro vídeo a gente viu mais ou menos, se a gente deixa o lixo na rua, ou o próprio lixão, eles levam o lixo para o lixão, aí chove, o que acontece, né? Aquela coisa que tem do lixo, todas as coisas ruins, eles se infiltram no solo e podem estar contaminando o lençol freático e as águas dos rios, é ou não é? A gente não aprendeu isso agora? Então, o que acontece com o lixo? Como é que a gente pode evitar isso? Então, a gente vai ter com um especialista. Lembra que a prof falou que tem algumas coisas que a prof não consegue saber, a prof sabe meio superficialmente, e tem gente que estudou só para isso. Então, a gente chamou uma pessoa que estudou só para isso e que vai dar essa aula para vocês, tá? É sobre isso. É gestão de resíduos sólidos, eu acho que é isso, aproximadamente. Eu sei que a gente falou com o Museu do Lixo também, tá? Então tá, gente, eu vou parar a gravação agora para fazer a chamada, né? Para não expor também os nomezinhos de vocês, passar a chamada aqui no vídeo, tá? E aí eu vou parar a gravação, eu quero todo mundo fazendo pose de gravação, quem quiser aparecer, uma pose bem bonita para a gente parar a gravação. Muito obrigada por todos, pela presença de todos, estamos aqui lindos e maravilhosos. Lindos. Maravilhosos e um beijo até a próxima. Vamos ver.